Citação de abertura do capítulo. O desejo de preservação, de criar vida consciente, foi o que acabou rompendo o impasse. Para dar aos homens consciência e pensamento independente, ele sabia que teria de abrir mão de parte de si mesmo, de sua própria alma, para conviver com a humanidade. Aquilo o deixou apenas um pouco mais fraco que seu oposto, ruína. Esse pouco parecia irrisório se comparado às vastas quantidades totais de poder. No entanto, com o passar dos eons, essa pequenina falha permitiu que ruína sobrepujasse preservação, trazendo assim o fim do mundo. Esse, então, foi o acordo. Preservação ficou com a humanidade, as únicas criações que tinham mais preservação que ruína nelas, em vez de puro equilíbrio. Era a vida independente que podia pensar e sentir. Em troca, ruína recebeu uma promessa e uma prova de que poderia dar fim a tudo que haviam criado juntas. Foi este o pacto, que preservação acabou rompendo. Capítulo 54. Quando Vin acordou, não ficou surpresa por se ver presa, mas ficou surpresa ao sentir que estava usando algemas de metal. A primeira coisa que fez, mesmo antes de abrir os olhos, foi buscar os metais dentro de si. Com aço e ferro, talvez ela pudesse usar as algemas como armas. Com peltre, seus metais haviam se esgotado. Ela manteve os olhos fechados, tentando não demonstrar o pânico que sentia, pensando em tudo o que havia acontecido. Estivera na caverna, presa com ruína. O amigo de Elend havia entrado, lhe dado vinho e ela aceitara. Arriscara. Quanto tempo havia passado desde que ficara inconsciente? Sua respiração mudou. Uma voz comentou: está obviamente acordada. Vin praguejou em silêncio. Havia uma maneira muito fácil de esgotar os poderes de um alomântico. Mais fácil até do que fazê-lo queimar duralumínio. Bastava mantê-lo drogado tempo suficiente para que os metais se dissolvessem no corpo. Ao pensar nisso, a mente, afastando os efeitos do sono prolongado, ela percebeu que fora provavelmente aquilo o que sucedera. O silêncio se prolongou. Por fim, Vin abriu os olhos. Esperava ver barras e uma cela. Em vez disso, deparou-se com um quarto utilitário, parcamente mobiliado. Estava deitada em um banco, a cabeça acomodada em um travesseiro duro. As algemas estavam presas a uma corrente de vários metros, que por sua vez estava amarrada à base do banco. Ela puxou a corrente com cautela e concluiu que estava bem afixada. O movimento chamou a atenção dos dois guardas que estavam ao lado do banco. Eles tiveram um leve sobressalto, erguendo os bastões e olhando-a com cautela. Vin sorriu para si mesma. Parte dela estava orgulhosa de poder evocar uma reação dessas mesmo acorrentada e sem metais. A senhora, Lady Ventry, representa um belo problema. A voz vinha do seu lado. Vin se ergueu com um cotovelo, olhando por sobre o descanso de braço do banco. Na lateral da sala, a pouco menos de 5 metros de distância, uma figura careca, de túnica, estava de costas para ela. Encarava a grande janela voltada para o oeste. O sol poente, uma violenta chama vermelha, demarcando sua silhueta. — O que faço? E o homem perguntou, ainda sem se virar para ela. — Um único floco de aço e a senhora poderia massacrar meus guardas com os botões das camisas deles. Uma raspa de peltre e a senhora poderia erguer esse banco e arrebentar tudo até sair dessa sala.
A coisa lógica a fazer seria amordaçá-la, mantê-la drogada constantemente ou matá-la. Vin abriu a boca para responder, mas tudo que saiu foi uma tosse. Imediatamente tentou queimar Peltre para fortalecer o corpo. A falta de metais era como estar sem um membro. Quando se sentou, tossindo mais e ficando cada vez mais zonza, ela se viu ansiando por eles mais do que imaginava ser possível. A alomancia não deveria ser viciante, não como certas ervas e poções. No entanto, naquele momento, ela poderia jurar que todos os cientistas e filósofos estavam completamente equivocados. E o homem fez um gesto rápido com o braço, sem se desviar do sol. Um criado se aproximou, levando uma caneca para Vin. Ela a encarou com hesitação. Se eu quisesse envenená-la, Lady Vintry, eu poderia fazê-lo sem joguetes. E o homem disse, ainda de costas. Ele tem razão, ela pensou com amargura, aceitando a caneca d'água e bebendo. Água, e o homem comentou, coletada da chuva, filtrada e purificada. Não encontrará vestígios de metais para queimar. Ordenei especificamente que a mantivessem somente em barris de madeira. Esperto, Vin pensou. Anos antes de ela tomar ciência de seus poderes alomânticos, queimava pedacinhos de metal que conseguia, por acaso, das águas dos lençóis freáticos e de talheres. A água matou a sede e aliviou a tosse. Então, ela disse por fim, se está preocupado comigo comendo metais, por que me deixar sem mordaça? E o homem se manteve em silêncio por um momento. Por fim, ele se virou e ela pôde ver as tatuagens nos olhos e no rosto. A pele refletindo as cores profundas do sol poente lá fora. Na testa usava uma conta única e prateada de átimo. Por vários motivos, o rei obrigador respondeu. Vin o examinou. Em seguida, ergueu a caneca para outro gole. Um movimento provocou um ruído das algemas que ela encarou incomodada quando a restringiram novamente. São feitas de prata, e o homem disse, um metal especialmente frustrante para um nascido das brumas, pelo que me disseram. Prata era inútil, não queimava, como chumbo era um dos metais que não ofereciam nenhum poder alomântico. De fato, um metal nada popular, e o homem continuou, assentindo para alguém ao lado. Um criado se aproximou de Vin, trazendo algo em um pequeno prato. O brinco de sua mãe. Era algo alomanticamente obtuso, feito de bronze com laminação em prata. Muito do revestimento havia se desgastado com o passar dos anos. E o bronze amarronzado já se mostrava, fazendo o brinco parecer a bugiganga barata que era. E por isso, fiquei muito curioso para saber por que você se incomodava em usar um ornamento como este. Mandei que o testassem. Prata por fora, bronze por dentro. Por que esses metais? Um inútil para os alomânticos, o outro com o poder alomântico considerado mais fraco entre todos. Não faria mais sentido usar um brinco de aço ou peltre? Vin encarou o brinco. Seus dedos queriam tocá-lo, apenas para sentir o metal entre os dedos. Se tivesse aço, poderia ter empurrado o brinco, usando-o como arma. Kelser uma vez lhe dissera para continuar usando aquele brinco por esse simples motivo. De qualquer forma, fora um presente de sua mãe, uma mulher que Vin não chegara a conhecer, uma mulher que tentou matá-la. Vin agarrou o brinco. E o homem observou curioso enquanto ela o encaixava na orelha. Ele parecia desconfiado, como se à espera de algo. Se eu tivesse realmente algum truque planejado, ela pensou, ele estaria morto num instante. Como pode aparentar tanta calma? Por que me dar o brinco?
Mesmo que não seja feito de metais úteis, eu poderia encontrar uma maneira de usá-lo contra ele. Seus instintos lhe disseram que ele estava tentando empregar uma antiga tática das ruas, lançar uma adaga ao inimigo para fazê-lo atacar. E o homem queria provocar as armadilhas que ela tivesse planejadas. Parecia um movimento tolo, como ele esperava poder superar uma nascida das brumas. A menos que ele seja um nascido das brumas, pensou Vin. Ele sente que consegue me derrotar. Ele tem Ation e está pronto para queimá-lo se eu tentar qualquer coisa. Vin não fez nada, não atacou. Ela não sabia se seus instintos quanto a Yomen estavam certos, mas aquilo não importava. Não podia atacar, pois o brinco não escondia nenhum segredo. A verdade era que o queria de volta simplesmente porque se sentia confortável com ele na orelha. Estava acostumada a usá-lo. Interessante. De qualquer forma, você está prestes a descobrir um dos motivos pelos quais a deixei sem mordaça. Com isso, Yomen ergueu a mão na direita da porta. Depois levou os braços para trás do corpo quando um criado abriu a passagem, mostrando um soldado desarmado com um uniforme branco e marrom do exército Elend. Você deveria matá-lo, Ruína sussurrou em sua mente. Todos eles. Lady Ventry, Yomen falou sem olhar para ela. Peço para que não fale com este homem, exceto quando eu indicar, e responda apenas quando eu solicitar. Do contrário, ele terá de ser executado, e um novo mensageiro terá de ser enviado de seu exército. O soldado empalideceu. Vin apenas franziu a testa, encarando o rei obrigador. Yomen era obviamente um homem calmo e queria parecer duro. Quanto disso era encenação? Você pode ver que ela está viva, conforme prometido, Yomen disse ao soldado. Como saberemos que não é um Kandra disfarçado? O soldado perguntou. Pode fazer sua pergunta, Yomen permitiu. Lady Ventry, o que a senhora jantou na noite antes de vir para a festa dentro da cidade? Era uma boa pergunta. Um Kandra a teria interrogado sobre momentos importantes, como o primeiro encontro com Elend, algo como uma refeição. Por outro lado, era tão aleatório que nenhum Kandra teria pensado em perguntar. Agora, se Vin conseguisse lembrar... Ela olhou para Yomen. Ele assentiu. Ela poderia responder. Ovos, ela disse. Ovos frescos que comprei na cidade durante uma das minhas incursões de espionagem. O homem assentiu. Tem sua resposta, soldado. Yomen falou. Diga ao seu rei que a esposa dele ainda está viva. O soldado se retirou e os criados fecharam a porta. Vin se recostou no banco, esperando uma mordaça. Yomen permaneceu onde estava, olhando para ela. Vin o encarou. Por fim disse. Quanto tempo o senhor acha que pode refrear Elend? Se conhece o mínimo dele, perceberia que ele é o primeiro rei, depois homem. Fará o que for necessário, mesmo que isso traga a minha morte. No fim das contas, talvez, Yomen comentou. Mas, por ora, esse bloqueio está se mostrando eficaz. Dizem que a senhora é uma mulher direta e gosta da brevidade. Portanto, serei direto. Meu objetivo em capturá-la não era usar a senhora como vantagem contra o seu marido. É mesmo? Por que me capturou, então? É simples, Lady Ventry. Eu a capturei para poder executá-la. Se ele esperava alguma surpresa, ficou desapontado. Vin apenas deu de ombros. Parece um termo formal desnecessário, porque não simplesmente cortar minha garganta enquanto eu estava drogada. A cidade é um lugar da lei. Não matamos indiscriminadamente. Estamos em guerra, Vin disse. Se esperar uma discriminação antes de matar,
terá muitos soldados infelizes. Seu crime não é de guerra, Lady Ventry. Ah, é? E eu posso saber qual é o meu crime? O mais simples de todos: assassinato. Vin ergueu uma sobrancelha. Ela havia matado alguém próximo a este homem? Talvez um dos soldados nobres no séquito de Sete, no ano anterior, durante o ataque à fortaleza Hastings? E o homem fitou seus olhos e ela viu algo neles. Um ódio que ele mantinha escondido por trás da fachada calma. Não, ela não havia matado um dos seus amigos ou parentes. Ela havia assassinado alguém muito mais importante. O Senhor soberano, ela falou, e o homem deu-lhe as costas novamente. O Senhor não pode querer honestamente me julgar por isso. É ridículo. Não haverá julgamento, e o homem retrucou. Sou a autoridade nessa cidade e não preciso de cerimônia para me dar instruções ou permissão. Vin bufou. Pensei que tinha dito que era um lugar da lei. E eu sou a lei. Acredito na retidão de deixar uma pessoa falar por si antes de tomar minha decisão. Darei tempo para que a senhora organize seus pensamentos. No entanto, os homens que estão vigiando a senhora têm ordens para matá-la se sequer parecer que está colocando algo não aprovado na boca. E o homem olhou de novo para ela. Eu teria muito cuidado ao comer ou beber, se fosse a senhora. Os guardas foram instruídos a pecar por excesso, e eles sabem que eu não os punirei caso um deles a mate por acidente. Vin ficou em silêncio, com a caneca d'água ainda presa levemente nos dedos. Mate-o, sussurrou a voz de Ruína. Você pode fazê-lo. Pegue a arma de um dos soldados e a use contra Yomen. Vin franziu o senho. Ruína ainda estava usando a voz de Ren. Era familiar, algo que sempre parecera parte dela. Descobrir que ela pertencia àquela coisa era como descobrir que seu reflexo, na verdade, pertencia a outra pessoa e que ela nunca tinha se visto de verdade. Ignorou a voz. Não sabia ao certo por que Ruína queria que ela tentasse matar Yomen. No fim das contas, ele a havia capturado. O rei obrigador estava trabalhando para Ruína. Além disso, Vin duvidava de sua capacidade de causar algum dano no homem. Acorrentada, sem seus metais ofensivos, seria tola se atacasse. Ela também não confiava nos comentários de homens sobre mantê-la viva para que pudesse, entre aspas, se defender da execução. Ele estava armando alguma coisa. Ainda assim, Vin não imaginava o que poderia ser. Por que deixá-la viva? Ele era esperto demais para não ter um motivo. Sem dar nenhuma pista de suas motivações, Yomen se virou de costas novamente, olhando pela janela. Levem-na. Citação de abertura do capítulo. Sacrificando a maior parte de sua consciência, Preservação criou a prisão de Ruína, rompendo seu acordo e tentando impedir que a outra destruísse o que haviam criado. Esse evento deixou seus poderes quase equilibrados novamente. Ruína aprisionado, apenas um leve vestígio seu capaz de vazar. Preservação, por sua vez, tornou-se um mero traço do que fora no passado, mal capaz de pensar e agir. Essas duas mentes eram, claro, independentes da força pura de seus poderes. Na verdade, não sei ao certo como pensamentos e personalidades se aliam a forças, para começar, mas acredito que eles não existiam originalmente, pois as duas forças podiam ser separadas das mentes que as governavam. Capítulo 55. Elend demorou muito mais para voltar do vilarejo do que para chegar até lá. Para começar, havia deixado muitas de suas moedas com os aldeões. Não sabia ao certo como o dinheiro ajudaria nas próximas semanas,
mas sentia que precisava fazer alguma coisa. Teriam tempos difíceis a enfrentar nos próximos meses. Os estoques de comida estavam quase vazios, as casas queimadas pelos colós, as fontes de água contaminadas pelas cinzas, sua capital e seu rei sitiados pelo próprio Elend. Preciso me concentrar, disse a si mesmo, caminhando através das cinzas cadentes. Não posso ajudar cada vilarejo. Preciso me ocupar com um cenário maior. Um cenário que incluía usar uma força de colós para destruir a cidade de outro homem. Elend cerrou os dentes e continuou sua caminhada. O sol rastejava em direção ao horizonte e as brumas já começavam a aparecer, iluminadas pela luz chamejante do astro vermelho. Atrás dele, cerca de 30.000 colós caminhavam pesadamente, seu novo exército. Esse foi outro motivo que o fez demorar mais para voltar. Queria caminhar com o exército colós em vez de saltar diante dele, caso seu inquisidor aparecesse para tomá-los de volta. Ele ainda não conseguia acreditar que um grupo tão grande não estivera sob nenhum tipo de controle. Ataquei um exército de colós sozinho, pensou enquanto abria caminho por um terreno tomado de cinzas até a altura da coxa. Consegui sem a ajuda de Vin, determinado a derrotar seu inquisidor por conta própria. Como pensar em lutar com um inquisidor sozinho? O próprio Kelsier mal conseguira derrotar uma dessas coisas. Vin matou 3 até agora, ele pensou. Nós os abordamos juntos, mas foi ela quem matou cada um. Ele não se ressentia das habilidades de Vin, mas sentia indícios leves de inveja ocasional. Aquilo divertia. Nunca o incomodara quando era um homem comum, mas agora que era um nascido das brumas também, ele se via invejando as habilidades dela. E mesmo com toda aquela habilidade, ela fora capturada. Elend andava com passos fortes, sentindo um peso do qual não conseguia se livrar. Tudo lhe parecia errado. Vinha aprisionada enquanto ele estava livre. Brumas e cinzas sufocando a terra. Elend, apesar de seus poderes, era incapaz de fazer qualquer coisa para proteger o povo e a mulher que amava. E esse era o terceiro motivo pelo qual caminhava lentamente com os colós, em vez de retornar de imediato para o acampamento. Precisava de tempo para pensar, um tempo sozinho. Talvez tivesse sido isso a fazê-lo partir, em primeiro lugar. Ele sabia que seu trabalho era perigoso, mas nunca pensou realmente que poderia perdê-la. Era Vin, sempre escapava, sobrevivia. Mas e se dessa vez não sobrevivesse? Ele sempre fora o vulnerável, a pessoa comum em um mundo de nascido das brumas e colós. O estudioso incapaz de lutar, dependente da proteção de Vin. Mesmo durante o último ano de lutas, ela sempre se mantivera perto. Quando ela passara por perigos, ele também estivera junto, de forma que nunca houve tempo para pensar sobre o que aconteceria se ele sobrevivesse e ela não. Elend sacudiu a cabeça, abrindo caminho pelas cinzas. Poderia ter usado os colós para abrir uma trilha. No entanto, por ora, queria estar longe até mesmo deles. Então caminhava na frente, uma figura solitária de preto em um campo coberto de cinzas, iluminado pelo sol poente e vermelho. A chuva de cinzas estava cada vez pior. Antes de ter deixado o vilarejo para trás, passara um dia fazendo os colós limparem as ruas e reconstruírem algumas casas. Ainda assim, com a quantidade de cinzas que caíam, as brumas e até mesmo a possibilidade de outros colós perdidos se tornavam problemas secundários. As cinzas, elas sozinhas, os matariam. Já enterrava árvores e montes,
chegava à altura da cintura em alguns lugares. Talvez, se eu tivesse ficado em Luthadel, ele pensou, trabalhando com meus estudiosos, poderíamos ter descoberto uma maneira de parar isso. Não, aquilo era bobagem. O que fariam? Tampariam as montanhas de cinzas? Encontrariam uma maneira de varrer toda aquela cinza para dentro do mar? Na paisagem diante dele, através das brumas noturnas, conseguia ver um brilho vermelho no céu, embora o sol tivesse se posto no horizonte contrário. Podia apenas supor que a luz a leste vinha do fogo e da lava que se erguiam nas montanhas de cinzas. O que faria a respeito de um céu moribundo de cinzas tão espessas que ele mal conseguia se mover em meio a elas, de vulcões em erupção? Até aquele momento, seu jeito de lidar com essas coisas havia sido ignorá-las. Ou, na verdade, deixar que Vin se preocupasse com elas. É isso que realmente me preocupa, ele pensou. Perder a mulher que amo é muito ruim, mas perder aquela em quem eu confiei para resolver tudo isso é realmente apavorante. Era uma percepção estranha. A grande verdade era que ele de fato enxergava em Vin mais do que uma pessoa. Era uma força, quase uma deusa. Quem sabe? Parecia tolo pensar dessa forma. Era sua esposa. Mesmo se fosse membro da Igreja do Sobrevivente, parecia errado adorá-la, pensar nela como algo divino. E não pensava, não de verdade, mas confiava nela. Vin era uma pessoa de instintos, enquanto Elend era de lógica e pensamentos. Às vezes parecia que ela podia fazer o impossível, simplesmente porque não parava para pensar sobre como aquilo era mesmo inalcançável. Quando Elend chegava a um abismo, parava para medir a distância até o outro lado. Vin simplesmente pulava. O que aconteceria no dia em que ela não chegasse ao outro lado? E se os acontecimentos nos quais estavam envolvidos fossem maiores do que duas pessoas poderiam esperar resolver, mesmo que uma delas fosse Vin? Ao pensar a respeito, mesmo a possibilidade de descobrir informações úteis no depósito em Phaedrix era uma esperança mínima. Precisamos de ajuda. Elend pensou frustrado. Parou em meio às cinzas, a escuridão fechando-se ao redor dele com a chegada da noite. As brumas rodopiavam. Ajuda. Então, o que isso significava? Ajuda de algum deus misterioso, como aqueles sobre os quais Sazed pregava no passado? Elend nunca conhecera um deus que não fosse o Senhor soberano. E nunca tivera fé de verdade na criatura, embora o encontro com o homem tivesse mudado sua perspectiva sobre como algumas pessoas adoravam o Senhor soberano. Elend parou, olhando para o céu, observando a queda dos flocos de cinza, continuando sua chuva silenciosa, mas incessante contra a terra. Como as penas de corvo de um travesseiro suave usado para sufocar uma vítima adormecida. Estamos condenados, ele pensou. Atrás dele, os colós pararam sua marcha, esperando sua ordem silenciosa. É isso. Tudo vai acabar. Aquela ideia não era esmagadora. Era gentil, como um filete final de fumaça de uma vela que se apagava. De súbito, ele entendeu que não tinham como lutar, que tudo o que haviam feito no último ano era inútil. Elend caiu de joelhos. As cinzas chegaram ao seu peito. Talvez aquela fosse a razão final pela qual queria caminhar de volta sozinho. Quando os outros estavam por perto, sentia como se precisasse ser otimista. Mas sozinho podia enfrentar a verdade. E ali, nas cinzas, ele finalmente desistiu. Alguém ajoelhou ao seu lado. Elend saltou para trás, cambaleando para ficar em pé e espalhando as cinzas. Ele avivou Peltre com atraso, dando a si mesmo a força tensa
de um nascido das brumas prestes a atacar. Mas não havia ninguém ali. Ele ficou paralisado, perguntando-se se estava imaginando coisas. E então, queimando estanho e estreitando os olhos para enxergar na escuridão da noite cinzenta, finalmente viu uma criatura de bruma. Não era composta de brumas, era na verdade delineada por elas. Curvas aleatórias insinuavam sua figura, que era mais ou menos a de um homem. Elend vira a criatura 2 vezes antes. A primeira vez aparecera para ele nas terras isoladas do domínio do norte. A segunda, ela o apunhalara na barriga, deixando-o sangrar até a morte. Mesmo assim, aquela fora uma tentativa de fazer Vin tomar o poder do Poço da Ascensão e usá-la para curar Elend. As intenções da coisa haviam sido boas, mesmo tendo quase o matado. Além do mais, Vin tinha-lhe contado que aquela criatura levara para ela o pedaço de metal que, de alguma forma, transformara Elend em alomântico. O espectro das brumas o fitava, sua figura mal distinguível nos padrões das brumas flutuantes. — O que? Elend perguntou. — O que você quer de mim? O espectro das brumas ergueu o braço e apontou para nordeste. Foi o que ele fez da primeira vez que me encontrou. Apenas apontou, como se tentasse me levar a algum lugar. Também não entendi o que queria dizer na época. Olha só, Elend disse de repente, se sentindo exausto. Se quer dizer algo, por que não diz? O espectro das brumas ficou parado em meio a elas. Ao menos escreva, Elend insistiu. Apontar não está funcionando. Ele sabia que a criatura, fosse o que fosse, tinha alguma corporeidade. Afinal, havia conseguido apunhalar Elend facilmente. Ele esperava que a criatura fosse continuar parada. No entanto, para a surpresa de Elend, ela obedeceu seu comando. Ajoelhando-se nas cinzas, ela estendeu a mão brumosa e começou a riscar as cinzas. Elend deu um passo adiante, inclinando a cabeça para ver o que a coisa estava escrevendo. Vou matá-lo, eram as palavras. Morte, morte, morte. Bem, que agradável, Elend comentou, sentindo um arrepio sinistro. O espectro das brumas parecia se encurvar. Ajoelhou-se nas cinzas sem deixar marcas no chão. Palavras estranhas de se escrever, Elend pensou quando parecia que estava tentando me fazer confiar nele. Ela pode mudar suas palavras, não é? Elend perguntou. A outra força. Ela pode reescrever pedaços de texto em papel. Então, por que não mudaria coisas riscadas nas cinzas? O espectro das brumas olhou para cima. É por isso que você arrancou pedaços dos papéis de Sazed? Elend disse. Não podia escrever uma nota para ele, né? Pois as palavras seriam alteradas. Então, você precisou fazer outras coisas. Coisas mais diretas e simples, como apontar. A criatura se levantou. Então, escreva mais lentamente, Elend falou. Use movimentos exagerados. Vou observar os movimentos do seu braço e formar as letras na minha mente. O espectro das brumas começou imediatamente, brandindo os braços. Elend inclinou a cabeça, observando os movimentos. Não conseguia concatenar seus sentidos, muito menos formar letras com eles. Espere, pediu, erguendo a mão. Não está funcionando. Ou ela está mudando as coisas, ou você não conhece as letras. Silêncio. Espere, pensou Elend, olhando para o texto no chão. Se o texto mudou... Ela está aqui, não é? Perguntou, sentindo um calafrio. Está aqui conosco agora. O espectro continuou parado.
Gire para dizer sim, Elend falou. O espírito das brumas começou a agitar os braços como havia feito antes. Isso serve, Elend comentou, sentindo um arrepio. Olhou ao redor, mas não conseguia ver nada mais nas brumas. Se a coisa que vinha libertá-la estivesse ali, não dava nenhum indício. Ainda assim, Elend pensou poder sentir algo diferente. Um aumento leve no vento, um toque de gelo no ar, as brumas movendo-se com mais agitação. Talvez estivesse apenas imaginando coisas. Ele concentrou a atenção no espectro das brumas. Você não está tão sólido como antes. A criatura permaneceu parada. Isso é um não? Elend perguntou frustrado. A criatura permaneceu parada. Elend fechou os olhos, forçando-se a se concentrar, relembrando o quebra-cabeça lógico de sua juventude. Preciso abordar a questão mais diretamente, usando perguntas que podem ser respondidas com um simples sim ou não. Porque estava mais difícil enxergar o espectro das brumas do que antes. Elend abriu os olhos. Você está mais fraco do que antes? Perguntou. A criatura abanou os braços. Sim, pensou Elend. E por que o mundo está acabando? Mais acenos. Você é mais fraco que a outra coisa? A coisa que vinha libertou? Acenos. Muito mais fraco? Ele acenou, embora parecesse um pouco desconsolado dessa vez. Ótimo, pensou Elend. Claro, deveria ter imaginado. O que quer que fosse o espectro das brumas, não era uma resposta mágica aos seus problemas. Se fosse, ele já os teria salvado. O que mais falta é informação, pensou. Preciso descobrir o que puder dessa coisa. Você tem relação com as cinzas? Sem movimentos. Você está causando as chuvas de cinza? Sem movimento. A outra coisa está causando? Dessa vez, ela acenou com os braços. Certo. Ela está fazendo as brumas virem durante o dia também? Sem movimentos. Você está fazendo as brumas virem durante o dia? O espectro pareceu refletir sobre aquilo, então acenou com menos vigor que antes. Isso é um talvez, ponderou Elend, ou um mais ou menos. A criatura ficou parada. Estava ficando cada vez mais difícil vê-la nas brumas. Elend avivou o estanho, mas a criatura não ficou mais distinta por isso. Parecia estar desaparecendo. Aonde você quer que eu vá? Perguntou Elend, mais para si do que esperando resposta. Você apontou para o leste. Quer que eu volte para Luthadel? Ele acenou novamente com pouco entusiasmo. Quer que eu ataque a cidade de Phaedrix? Não se moveu. Quer que eu não ataque a cidade de Phaedrix? Ele acenou com vigor. Interessante, pensou Elend. As brumas, elas têm relação com tudo isso, não tem? Acenos. Elas estão matando meus homens. A criatura avançou, depois parou, parecendo pressionada de alguma forma. Elend franziu a testa. Você reagiu a essa pergunta. Quer dizer que elas não estão matando meus homens? Ela acenou. Isso é ridículo. Eu vi os homens caindo mortos. O espectro avançou, apontando para Elend. Ele olhou para o cinturão. As moedas? Ele perguntou, erguendo os olhos. O espectro apontou outra vez. Elend segurou o cinturão. Tudo o que havia ali eram seus frascos de metais. Tirou um do cinturão. Metais? O espectro se agitou vigorosamente e continuou a acenar e acenar. Elend olhou para o frasco. Não estou entendendo. A criatura parou. Estava ficando cada vez mais translúcida, como se evaporasse. Espere, Elend disse avançando. Tenho outra pergunta, mais uma antes de você partir. O espectro parecia encará-lo. Podemos vencê-la?
Perguntou baixinho. Podemos sobreviver? Silêncio. Então a criatura assinou com rapidez. Não um aceno vigoroso, um hesitante, incerto, e evaporou, mantendo aquele mesmo aceno, as brumas ficando indistintas, sem deixar sinal de que a criatura estivera ali. Elend ficou em silêncio na escuridão. Ele se virou e olhou para os exércitos colós, que esperava como troncos de árvores obscuras à distância. Em seguida, olhou ao redor, tentando encontrar outros sinais do espectro das brumas. Por fim, ele girou o corpo novamente e partiu com passos pesados de volta para Phaedrux. E os colós o seguiram. Ele se sentia mais forte. Era uma tolice. O espírito das brumas não lhe dera nenhuma informação útil. Era quase como uma criança. As coisas que havia dito eram, em sua maioria, confirmações do que ele já suspeitava. Ainda assim, ele avançou, movendo-se com mais determinação. Mesmo que fosse porque sabia que havia coisas no mundo que não entendia, e talvez isso significasse que havia possibilidades que não via, possibilidades de sobrevivência, possibilidades de aterrissar em segurança do outro lado do abismo, mesmo quando a lógica lhe dizia para não saltar.